Olá pessoal, aqui é o Igor de novo e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a distribuição eletrônica, que é um assunto muito pertinente da química, muito utilizado. Na verdade ele não aparece diretamente em vários dos conteúdos, em várias das questões, mas muitas das implicações dele são realmente muito importantes para o que a gente vai estar vendo. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre o que é que fala essa tal distribuição eletrônica? Essencialmente na distribuição eletrônica a gente vai falar sobre o posicionamento dos elétrons. Do que a gente lembra lá dos modelos atômicos, a gente tem um núcleo, onde estão os prótons, que vai ser aquela partezinha central, e a gente vai ter a eletrosfera, que é onde os elétrons vão estar circulando. Mas, com o que é que isso parece, hein, gente? Bom, eu tenho aqui uma resposta para vocês. Elas parecem com uma cebola. Exatamente o que você tinha em mente, não é isso? O que é que acontece? Nós vamos ter aqui, vamos lá, o núcleo. E ao redor do núcleo, nós vamos ter os elétrons organizados em camadas. Olha que coisa bonita, gente. Temos uma camada aqui, outra camadinha aqui, e assim vai até o lado mais externo dela. Então os elétrons eles vão estar circulando dentro dessa região daqui, dentro de cada uma dessas camadas. Eles vão estar orbitando por algum lugar no meio? Não. Eles sempre vão estar orbitando dentro dos círculos, que vão ser as nossas camadas, ok? E aí a gente pode fazer uma pergunta, que é: quantos elétrons cabem aí? Bom, para responder isso, a gente primeiro vai fazer uma constataçãozinha lógica. Onde que cabe mais elétrons? Nesse círculozinho aqui menor ou neste maior? No maior, justamente. Então o que é que acontece? Quanto mais externa a camada, mais elétrons cabem lá dentro. Mas como que a gente faz para saber mais precisamente quantos cabem? Ou como que a gente vai condicionar a ordem para saber se ele entra mais para frente, se ele entra mais para trás? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: os elétrons têm carga negativa, não é isso? Então vamos colocar aqui um menusinho. Temos cargas negativas. E os prótons têm carga positiva. O que é que acontece com cargas diferentes? Elas se atraem. Então os elétrons querem ficar longe do núcleo ou pertinho do núcleo? Querem ficar pertinho. Por outro lado, se a gente tem outro elétron, ele também é negativo. Ele também quer ficar pertinho do núcleo. Mas esses dois elétrons, eles querem ficar perto? Não, eles querem ficar o mais longe que eles puderem um do outro. Tudo bem? Então, essencialmente, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai começar preenchendo as camadas mais internas, que são as mais próximas do núcleo. Só que a gente não pode simplesmente colocar todo mundo lá, porque eles iam ficar loucos, eles não gostam do outro, os elétrons. Então, eventualmente, na medida que vai começando a abarrotar, eles vão se contentando em ficar um pouco mais para o lado de fora. Tudo bem? E aí, teve um químico chamado Linus Pauling, que ele deu um diagrama interessante para a gente. Mas antes, só falar de uma coisinha para vocês. Lembrei. Deixa eu apagar isso. Isso. Deixa eu refazer aqui o nosso nível. Quando a gente está falando disso, eu acabei de dizer que os elétrons não gostam de ficar muito perto uns dos outros. Então é como se eles dividissem cada camada, cada nível desse, em setores. De modo que a gente fica com um subnível aqui. Tudo bem? E quanto maior for este pedaço, mais subníveis a gente vai conseguir colocar, não é isso? Eu não estou colocando aqui o número certinho de subníveis de cada camada dessa, pessoal. Eu só estou querendo mostrar para vocês que cabem mais subníveis na medida em que a gente tem mais espaço. E o Linus Pauling, ele fez isso daqui, esse diagrama para a gente. Olha que coisa bonita. O que é que ele está falando nisso? Se a gente pegar aqui, vocês vão ver que tem sempre um número, uma letra e outro número. Esse primeiro número, o número grandão, ele está falando do nível, que é o número de camadas. Onde que esse cidadão 1, esse 2 está? Ele está no primeiro nível. Em qual subnível? No S. E aí, gente, o que é que a gente pode fazer para lembrar desses subníveis? Tem o seguinte: vocês já pegaram arquivos assim, vez por outra vocês têm que mandar um trabalho para alguém, às vezes vai uma coisa do Word, às vezes vai um PowerPoint, né? Os elétrons é diferente, eles só aceitam um formato. Os elétrons, eles aceitam só PDF. Como assim só PDF? Só PDF. São os 4 subníveis que a gente tem.
E aí deixa eu fazer uma perguntinha. Quantos elétrons vão caber em cada um deles? Bom, só tem quantas letras? 2, né? Daqui pra... Isso tudo tinha quantas letras? Só o PDF. Do modo como a gente colocou aqui, 4, né? Então vai aumentando de 4 em 4. Ou seja, no P tem 6, no D tem 10 e no F tem 14. Foi assim que Linus Pauling resolveu? Poderia até ter sido, mas não foi. Foi ao acaso? Também não foi. Mais na frente, a gente vai ver que ele elaborou uma explicação com os orbitais, que a gente vai ver por que ele cresce de 4 em 4. Tudo bem? Então vamos lá. Como que vai funcionar esse pedaço? Em cada nível, só pode ter até o mesmo número que o nível de subníveis. Como assim? No primeiro nível, a gente só pode ter um subnível. Então a gente vai ter o S. No segundo nível, a gente pode ter 2 subníveis. Então ele pode vir até o P. No terceiro nível, ele pode ter até 3. Então ele pode vir aqui. Mas ele pode ter menos que 3? Pode. Por exemplo, se a gente está no terceiro nível, ele pode parar no segundo subnível, tipo no 3P? Pode sim. Porque ele teria 2 subníveis. Ele pode ter um subnível só e parar no S? Pode também. Ele pode ter 4? Aí não, porque teria mais subníveis do que nível. Tudo bem? E o que é que ele está fazendo com essas setinhas daqui? Ele está falando da ordem em que os elétrons vão entrando. Porque para os elétrons entrarem, imagine que é como se eles tivessem que pagar uma certa energia. Então, idealmente, eles vão entrar onde eles pagam menos. Eles vão pagar menos no 1s2. Eita, lotou. Agora vai ter que entrar no 2s2. Eita, lotou. Vai ter que entrar agora no 2p6. E assim vai. Quem entrar nesse último, no 7p6, está lascado. Que é o último que vai entrar, vai ser quem vai pagar mais caro. Mas eu estou vendo aí que tem um bocado de setinha. Como que a gente pode fazer para lembrar dessa sequência? É bem tranquilo, gente. Deixa eu aproveitar e fazer com vocês como é que funciona. Talvez esteja se perguntando o que é aquilo que está ali no cantinho. Aquilo dali são as 4 características que a gente vai ver um pouco mais na frente dos números quânticos. 2 a gente já começou a ver, que são as camadas, que é o nível, e os setores, que são subnível. Então, nossa camada é cada tracinho desse e os setores aqui. Eventualmente, o orbital, eu já falei pra gente o que aqui era, mas vou aprofundar depois. E o spin a gente vai ver junto com o orbital. Voltando lá para o nosso diagrama, o que é que acontece? A gente começa pelo primeiro nível. Quantos subníveis cabem? 1. Então a gente só tem um S. E quantos cabem aqui? 2. Deixa para mexer esse pedacinho depois. Vamos para o segundo nível. Quantos subníveis cabem? 2. Então ele tem o S e ele tem o P. Vamos para o terceiro subnível. Terceiro nível, desculpe. Cabem 3 subníveis nele. Então S, P e D. Vamos para o quarto. A gente vai ter o 4S, 4P, 4D e 4F. Daqui para frente, gente, a gente poderia colocar mais letrinhas, mas não existem átomos no nosso universo que utilizem mais elétrons do que o que a gente vai precisar. Então agora, o que a gente fez subindo, a gente vai fazer descendo. A gente veio até o F, então a gente continua indo até o F. 5S, 5P, 5D, 5F. Na sequência a gente vai até o D, então a gente vai ter 6S, 6P, 6D. E depois a gente tem o sétimo, que foi até o P. 7S, 7P. Quanto que cabe em cada um desses? Vamos dar uma olhada. Vou até voltar para cá. No S cabem 2, então ao todo no primeiro nível cabem 2. No P cabem 6, então ao todo no segundo nível cabem 8. Aqui a gente colocou mais o D, cabem 18. Aqui cabem, com mais 14, 32, 32, 18 e 8. Eu preciso gravar isso daqui? Não. Se você lembrar desse pedacinho do só PDF, que começa com 2 e aumenta de 4 em 4, tá tudo bem, você tem como fazer o resto. Então vamos voltar para cá. Como que a gente pode fazer agora a setinha, que é a parte que está faltando? Vocês repararam que eu deixei todos os S um embaixo do outro, todos os P's um embaixo do outro, todos os D's um embaixo do outro e os F's também? Isso é importante. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma escadinha aqui. A gente tinha aqui o S, não tinha mais, a gente cai. A gente foi andando, cai. Foi andando, cai. Foi andando, cai de novo.
não tinha mais ninguém, caiu outra vez. Então o que é que acontece? Vocês repararam que a gente tem umas quinazinhas aqui? A gente tem uma quina aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, 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 e talvez a gente tivesse outra aqui se ele continuasse, né? A gente teria aquele 5 alguma coisa. Então a gente vai basicamente fazer uma diagonal, saindo daqui para cá. Depois a gente faz daqui para cá. Depois a gente vai passar por aqui, por aqui, por aqui. Essa ficou meio torta. 3, 4, 5. Depois 4, 5 e 6. Depois 4, 5, 6, 7. Depois... Pronto. O que é que a gente fez? Basicamente, a gente precisa fazer a escadinha, a gente precisa sair das quinas, fazendo essa diagonal. Então, a gente vai primeiro nessa, depois nessa, e por aí vai. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Imaginem que a gente vai ter que preencher 18 elétrons. Tudo bem, vamos ver qual seria a distribuição de alguém que tem 18 elétrons. A gente começa por aqui, que cabem 2. Então tem mais 16 sobrando. Depois mais 2, estão sobrando 14. Então cabem os 6 daqui, estão sobrando 8 agora. Com mais 2 aqui, estão sobrando 6. Então a nossa distribuição seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e acaba em 3p6. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos distribuir uma outra quantidade de elétrons. Vamos imaginar que a gente tivesse que distribuir um número bem legal aqui. 23. Então vamos lá. A gente precisa de 2, com mais 2, 4, com mais 2, com mais 6, desculpe, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. O próximo é o 3D? Não. O próximo é o 4S. Então, eu perdi as contas. 2, 4, 6, 20. 2 com 4. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, temos 20. Então, 3D, 3. Acabou aqui. Tudo bem, gente? E como que a gente pode fazer para descobrir quantos elétrons a gente vai ter que colocar a partir de um átomo qualquer? Vamos pensar aqui, por exemplo, no oxigênio. Só pegar aqui um momentinho para pegar uma tabela periódica. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a tabela periódica. Vamos ver o oxigênio. Ele tem um número atômico 8. Então isso quer dizer que ele tem também 8 elétrons. Vamos ver como é que fica a distribuição dele. Temos que apagar aqui essas marcações. Certo, 8. Então a gente começa por aqui. Vão 2, com mais 2, já foram 4. Então faltam 4 que cabem aqui no P. Ou seja, ele é 1s2, 2s2, 2p4. Então, como que a gente faz essa distribuição? Basicamente a gente tem esse diagrama e a gente olha para cá. Tudo bem, pessoal? Pois então, assim a gente dá uma encerrada por enquanto na nossa aula de distribuição eletrônica. Tem os outros modos de a gente descobrir a distribuição, mas a gente vai ver na sequência. Tudo bem? Não? Prefere agora? Então vamos agora. Tá. Dá uma olhada numa outra coisinha. Se eu disser para vocês, por exemplo, que a gente já fez a distribuição do oxigênio, vamos fazer também a do enxofre? Vamos, 16. Então vamos lá. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 4, 16. Ele acabou em 3p4. Joia! Vamos dar uma olhada então no selênio, 34. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, só faltam mais 4. 4. Vocês estão reparando que está todo mundo acabando no P4? O que é que acontece? Se a gente vier para cá e olhar para a tabela periódica, todo mundo que tiver nessa coluninha acaba com P4. Todo mundo que acabar aqui vai acabar com P3, P2, P1, P5, P6.
todo mundo que acabar nesse pedaço daqui, da tabela periódica, vai acabar em P. E aí basta a gente contar. P quanto? P1, P2, P3, P4, P5, P6. E vai acabar em quanto? A gente só olha para a camada. Por exemplo, esse daqui, o nosso bromo, ele está na camada do P1, 2, 3, 4, 5. Mas ele está em qual camada? Ele está na quarta camada, como está até brilhando ali no canto esquerdo. Então ele vai acabar em 4P5. Voltando lá para o nosso enxofre, a gente sabe que ele está em P4. Ele acabaria em 3P4. Ou seja, a gente não precisa fazer toda a distribuição para poder saber onde ele acaba, olhando para a tabela periódica. Então o que é que acontece? Esse pedaço daqui vai ser o P. Esse outro pedaço vai ser o S. Inclusive, olha que coisa. Por que aqui tem 6? Porque no P cabem 6. Por que aqui tem 2? Porque no S cabem 2. Então, desconfio que isso aqui é o D. Então, quantos vão ter? 10, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, basta a gente saber aonde que ele está, que a gente consegue encontrar a distribuição dele final. Vocês estão se perguntando, talvez, sobre quem é esse pessoal que está aqui do lado de fora. É o F, que vai ter mais 14. Então, esses dois modos de fazer distribuição eletrônica, pessoal. Agora sim, a gente se encontra depois para falar sobre números quânticos.